boa tarde a todos. Dando continuidade aos seminários do nosso programa de pós-graduação interinstitucional em estatística, UFSCar USP. Temos o prazer de receber hoje a professora Kelly Gonçalves, que vai apresentar o trabalho intitulado Some Recent Advances in Quantile Regression under the Bayesian Approach. A Kelly é professora associada no Departamento de Estatística na Federal do Rio de Janeiro, né? Ela tem graduação em matemática, mestrado e doutorado em estatística na mesma universidade, na UFRJ. Em 2020, a Kelly trabalhou como pesquisadora visitante na University of Florida e atualmente ela é pesquisadora visitante no IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e é membro do Sample Advisory Committee of the Basic Education Assessment Board, DAEB, no National Institute of Educational Studies and Research. Kelly, muito obrigado pela gentileza de ter vindo dar esse seminário para a gente. Eu passo agora a palavra para você, fica à vontade. Muito obrigada, Michel. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite por estar participando aqui desse ciclo de seminários com vocês. E agradecer também a presença de todos. Então, para hoje, eu trouxe para vocês uma coletânea de alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo nos últimos tempos. Todos falam sobre regressão quantílica, sob o paradigma bayesiano de inferência. Tá? Então, eu venho trazendo 3 trabalhos, 2 que já foram publicados e um que está em vias de submissão. O primeiro foi desenvolvido com o Hélio Migon, com o Léo Bastos, da Fiocruz, o segundo com um aluno de doutorado e o terceiro com um aluno de mestrado e um colega de departamento. Então, para a gente entender o que é essa regressão quantílica, para quem não está familiarizado, né, eu trouxe aqui uma breve motivação para vocês, fazendo sempre uma analogia com a curva de regressão, na média, né, que é o mais tradicional. Então, esse parágrafo foi extraído dessa referência com esse objetivo, né? Então, o que eles falam aqui, a curva de regressão que ela faz é um grande sumário das médias, né, da distribuição correspondente a um conjunto de possíveis X associados. A gente poderia ir além e computar diferentes curvas de regressão que poderiam estar correspondendo a diferentes percentis da distribuição. E assim a gente ter um panorama mais completo das relações entre X e Y. Em geral, isso não é feito, né? Então, a regressão ela acaba dando um cenário um pouco incompleto das relações possíveis ali entre as variáveis. Então, a ideia é que, assim como a média vai estar oferecendo um resumo um pouco incompleto, né, de uma distribuição, a curva de regressão daria esse resumo incompleto para um conjunto de distribuições condicional a X, né, a variável auxiliar. Então, para motivar com dados, né, eu trouxe alguns que eu tirei aqui desse artigo de 2018, que é um artigo bem bacana, que dá um bom histórico de regressão quantílica, né, são dados de índice de massa corpórea, tá, de adultos, né, crianças até de 0 a 21 anos, né, e o BMI, o IMC médio, né, é 18,027, mas se a gente está falando de obesidade ou pessoas que estão abaixo do peso, a média não me interessa muito, né. A gente quer ir além dessa simples média e falar de cenários que podem ser mais preocupantes e podem estar, né, mais associados à tomada de decisão nesse contexto, né. Então, inclusive, quando a gente vê esse histograma aqui com a distribuição desses dados, você vê, né, que ele é assimétrico, né, se eu for pensar no caso mais ingênuo, ajustar uma curva normal já não seria bom, né, porque essa parte daqui estaria... a parte direita estaria bem mal ajustada ali, né? Então, a gente tem que pensar em oferecer um tratamento mais, né, não genuíno, né, para esse tipo de problema. Então, talvez uma distribuição assimétrica já desse bastante conta disso. Mas a gente vai querer ir além, né, e computar quantis com a ideia de tomada de decisão também associadas a quantis, já que a gente está num problema em que médio não é muito interessante, não é muito importante de ser avaliado.
Tá? Então, aqui tem uma comparação, né, da distribuição, ou seja, do quantio amostral e do quantio que seria obtido com ajuste do modelo normal, né, mostrando que há uma desinformação nesse caso, né, caso esse modelo fosse utilizado. Então, o que a regressão usual ela faz é assumir um modelo normal, condicional, né, a idade, nesse caso era, se você pensar na relação entre o IMC e a idade, né, uma regressão usual, né, estaria tratando aí de assumir uma regressão, um modelo de regressão normal para estudar a relação entre essas duas variáveis, para tentar explicar o IMC pela idade, né? E essa hipótese ela estaria por trás de todas as estatísticas que fossem derivadas, como, por exemplo, além da curva de regressão, eu poderia olhar para quantias condicionais, né? Ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, até chegar até um quantio alto, 95%, 10%, né? Mas eu estaria sempre baseada na mesma curva de regressão. Aqui a gente vê até que é um comportamento não linear, né? E, enfim, não há nenhum problema nisso. O que a regressão quantílica vai fazer é impactar, avaliar o impacto, né, das covariáveis diretamente nos quantis. Então, no lugar de eu ter uma única curva que vai dar origem a todos os quantis condicionais, eu vou ter várias curvas associadas, vários preditores lineares associados a um preditor associado a cada quantio. E esse interesse de olhar a associação entre variáveis além da média, nos quantis, ela surge em diversos contextos práticos. Então, por exemplo, em problemas associados à natureza, né, com a crescente, com o aumento de eventos anormais. Então, é sempre mais interessante olhar relações ou impactos, né, nos quantis, pensando em variáveis extremas, né, em problemas de teoria de valores extremos, ou na avaliação de políticas públicas, né? Tem um exemplo aqui de como se comporta em termos de espaço-tempo as despesas médicas, né? Talvez avaliar se há diferenças ou se alguns quantis não sendo mais favoráveis nessas despesas que outros, né? E tomar decisões com relação a isso. Em problemas de finança também, pode ser mais interessante olhar para caudas, para extremos, né, do que olhar para médias. E economias, por exemplo, para o setor de economia, por exemplo, se eu estiver falando de desigualdade, né, pode ser mais interessante olhar para quantis, pensando talvez em casos mais extremos. Então, pensando na técnica, o que a gente tem por trás da regressão clássica, né? É isso, né? A gente tenta explicar o comportamento de Y em termos da média, né? Por variáveis auxiliares mais fáceis de observar, né? Variável X. E, bom, o clássico, né? O usual é a gente assumir esse comportamento linear aqui, né? Não necessariamente precisa ser esse, mas o usual seria esse. Então, a gente tem esse beta, né? Que é o efeito, a média, o efeito dessas covariáveis na média, no valor esperado da variável Y. O que a regressão quantílica vai fazer é colocar essa mesma estrutura agora, mas associada a cada quantio da variável, tá? Então, observa que como eu tenho essa mesma equação para cada quantio, eu vou ter agora um beta, ou seja, um efeito diferente para cada quantio, né? Então, posso ter efeitos que até podem não ser significativos para alguns quantis, mas significativos para outros quantis. Tá, então, o bacana aqui, eu gosto muito, né, da área em si, porque a interpretação, às vezes, é fascinante. Se você olha para uma média, você talvez não vê um efeito, enquanto você olha para a quantia, você vê um efeito ali muito claro e que, como eu venho falando, né, isso pode ajudar na tomada de decisão e pode estar... ou seja, olhar para quantis pode ser muito mais importante para o problema. Então, eu não posso só olhar para a média, né? Então, as interpretações são bem bacanas que surgem aqui nesse contexto. Tá? Então, fazendo um paralelo entre as duas abordagens, o tradicional, vou chamar de tradicional regressão na média e regressão quantílica, né? A que a gente está motivado aqui, que a gente está querendo estudar. A regressão quantílica, ela então vai fornecer para a gente uma informação mais rica acerca dos efeitos das covariáveis. Ela torna-se também uma alternativa robusta, efeitos de valores discrepantes, heterocidasticidade, é uma alternativa mais robusta quando esses cenários estão presentes, tá? Por exemplo, uma regressão quantílica na mediana é claramente uma alternativa mais robusta, né?
Pode acomodar erros não normais, como naquele caso lá da assimetria, né? A gente consegue ainda assim explicar efeitos de covariáveis, mesmo tendo uma assimetria, e o modelo normal não daria conta disso, outros modelos sim dariam, né? Mas a regressão quantífica também poderia ser uma opção para esse tipo de caso, tá? E a pergunta que fica, né, os ajustes, né, não necessariamente precisam ser feitos assim, mas a gente aqui vai ajustar o modelo fixando o quantio. Então, é um ajuste meio que independente para cada quantio. Não precisa ser feito assim, mas a gente seguiu esse caso por ser o caso mais simples. Então, tem abordagens na literatura que cuidam de ajustes que não são mais independentes nos quantis, mas, de qualquer forma, a gente tem que, de alguma forma, guiar quais são os quantis que a gente tem interesse em estudar, de qualquer forma. Né? E essa escolha do quantio vai do problema, em geral. Né? Se você tem uma motivação aplicada por trás, você vai escolher o seu quantio de forma a responder ali os seus interesses, tá? Então, tem um exemplo de VAR, né, onde eu estou interessada em quantios baixos, uma análise de sobrevivência, que olhar para as caudas também é interessante. Então, o quantio vai ser sempre algo associado ali ao seu problema. E também pode ser uma escolha de mediana por conta da robustez, né? Enfim, ou pode ser até um ajuste para vários quantis, e assim eu ter um panorama, né, que é aquilo que eu falei no começo, um panorama mais completo das relações entre as variáveis, né, em vários quantis. É isso que eu acabei de falar aqui. Tá? Para ilustrar a técnica em si, assim, os resultados, a cara de preditor linear, eu peguei esse dado aqui bem antigo, né, de imóveis, tá num pacote, né, do GAN-LSS, e eu trouxe ele aqui só para motivar mesmo, assim, a ideia. Tá, então, o que eu fiz aqui? Do lado esquerdo, eu ajustei a regressão na média, que está em azul, tá? E essa é a curva, em azul é a curva, o preditor linear. Antes, né, o que eu assumi de relação aí na média? Eu coloquei um intercepto, eu coloquei... antes eu não falei qual era o dado, né? São dados de valores de aluguel, explicado pelo tamanho dos imóveis, tá? Então, agora sim, qual o modelo que eu ajustei? Onde eu coloquei um intercepto, olhei para o diagrama de dispersão e achei que tinha uma relação linear, depois eu falei, vou dar uma forçadinha aí, acho que tem uma relação também com o valor dos imóveis ao quadrado, só porque eu queria ir além de algo que seja só beta 0 mais beta 1x, tá? E ajustei o modelo normal aqui, bom, e coloquei a curva do preditor linear aqui, tá? Em função do x. O x é o tamanho do imóvel. E depois eu derivei quantios condicionais, basicamente somando ali o quantio da normal para cima e para baixo, tá? Ou seja, todos estão baseados nessa mesma curva azul. Então, se eu estiver falando de quantios aqui em cima, eu até consigo falar, mas é como se eu estivesse assumindo o mesmo efeito. Os mesmos beta 0, beta 1, beta 2 que foram estimados, né? De alguma forma, eles estão sendo carregados ali para as outras curvas. É claro que vai mudar, estou mudando ali, né, o beta 0, enfim, mas eles estão baseados aqui nessa mesma curva azul. Do lado direito, eu já fiz ajustei a regressão quantílica para vários quantis. Em azul, eu tenho a mediana, tá? Destacada, para fazer talvez o paralelo com a média. E para os outros quantis, estão aí para cima e para baixo os outros quantis. A gente já vê que aqui a gente já consegue explorar melhor o efeito, né? Que talvez aqui, olhando para essas curvas superiores aqui, de repente dá até uma coisinha assim meio para baixo, côncava para baixo, né? Talvez aqui a gente tenha efeitos diferentes, né? Eu acho que dá para visualizar, né, aqui. Mas fica mais fácil ainda, que permite essa abordagem aqui da regressão quantílica, ela permite, é que você até olhe a evolução de beta 0, beta 1, beta 2 para cada quantio. A evolução, no que eu digo, no sentido de que você ajusta vários quantis, você vai ter todos os beta 0, beta 1 e beta 2, porque eles são indexados pelos quantis, depois você faz um gráfico para ver visualmente essa mudança em cada um dos quantis. É óbvio que o intercepto vai mudar, porque eu estou falando de níveis diferentes, né? O beta 1 e beta 2 não é mais tão óbvio assim, e esse tipo de gráfico aqui ajuda a visualizar isso. Em pretinho, aqui a gente tem... eu não coloquei intervalo, aqui eu só coloquei a média. Média, fiz um ajuste bayesiano, usando um pacote do R, né? Tive muito trabalho aqui, só peguei o pacote, ajustei, um pacote que faz de regressão quantílica bayesiana. E coloquei as estimativas pontuais aqui, do beta 1 e do beta 2. E aqui, por exemplo, vamos olhar para o beta 2, que mostra aquilo, né? Chegando nos certos quantis aqui, a curva, o
Ou seja, o beta 2 troca de sinal, né? Dando aquela ideia de que aqui ela é côncava para cima, mas quando chegou lá em cima, ela tem até uma concavidade aqui para baixo. Tá? Eu não estou olhando de novo a estimativa intervalar, que era mais correta, né? Só queria mostrar para vocês a mudança aí nesses impactos, né? Nesses beta 1 e beta 2 aqui. Tá? Então, ela dá essa possibilidade, a gente ver como os betas 1 e beta 2, ou seja, os efeitos mudam ao longo dos quantis. Tá? Isso porque eu estou fazendo um ajuste para diversos quantis. E, de novo, eu fiz um ajuste independente para os quantis, tá? Agora, falar um pouquinho mais da técnica da parte da inferência, né? A regressão quantílica ela é baseada muito nessa função de perda que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, a ideia é que a regressão quantílica de ordem tal, né, o estimador da regressão quantílica, ele vai ser definido da seguinte maneira. O beta, né, que é o parâmetro aqui, né, ele vai ser obtido de forma a minimizar uma particular função de perda definida dessa forma, tá? E por que a função de perda é definida dessa forma? Porque quem minimiza ela é justamente o quantio de ordem tal, tá? Então, fazendo uma analogia com a regressão usual, lá a gente tem o erro quadrático médio, né? Quem minimiza o erro quadrático médio é a média, né? E aqui quem vai minimizar essa função de perda nova aí, né, que a gente vai chamar de função de perda robusta, especial, né, vai ser o quantio, tá? E aí, olhando fórmula assim, talvez fique um pouco ainda, né, estranho, mas vamos olhar os gráficos para tentar fazer com que fique mais fácil de visualizar. Em azul... Oi? Só uma curiosidade. Claro. Essa função de perda, ela é representada, então, tem ρ tal de U é igual a U vezes... O que significa o que está entre parênteses? Esse aqui, desculpa. Esse aqui é o tal, a ordem do quantio. Esse é uma indicadora. Sim, mas aí, por exemplo, se for negativo, isso é zero, alguma coisa do tipo, não? Se for negativo, se U for menor do que zero, o indicador é 1. Se for, caso contrário, é 0. Uhum. Aí só multiplica uma coisa pela outra, é isso? O U multiplica por U menos a indicadora, é isso? Por tal menos a indicadora, perdão. Isso, o U multiplica por tal menos essa indicadora. Tá bom. Que eu pensei que fosse alguma coisa do tipo parte positiva, alguma coisa assim, não. Não, multiplicação simples, tá bom. Não, é isso, Perfeito, obrigado. Não tenha ficado melhor aqui, mas é isso. Tá, tá bom, perfeito. E aqui tem um gráfico para a gente olhar para a cara dessa função de perda. E eu tento trazer sempre uma comparação com o mais usual, que é a quadrática, né? Então, a azulzinha aqui é o erro quadrático médio, a função de perda quadrática. Em azul aqui, em azul, amarelo e roxo, eu tenho essa função de perda variando tal. Então, só para que vocês tenham uma ideia, vejam que primeiro com o tal 0. Vamos ver o tal 0,5, que é o mais fácil, né? E aí é o caso da mediana, que é o caso particular da função de perda absoluta, né? E bem claro, a gente vendo aqui que a mediana, né, a função de perda absoluta, ela penaliza menos os extremos quando comparada à função de perda quadrática, né? Então, até aí nenhuma novidade, mas a gente vê que um caso particular aqui, obviamente, é o caso da mediana, que é a função de perda absoluta. Quando a gente olha para tal 0,1 e tal 0,9, a gente vê esse comportamento meio espelhado, né? O tal 0,1 vindo para cá e o tal 0,9 vindo para cá. Basicamente, a ideia é que, dependendo do quantio, ele vai penalizar mais quando eu tiver subestimação do que superestimação, tá? E vice-versa. Se o quantio for mais baixo, ele penaliza de uma forma, se for mais alto, ele penaliza da outra, do simétrico, tá? Então, a função de perda ela tem essa cara aqui para esses três quantis e comparada com a função de perda quadrática. Tá? Então, fazendo aquele paralelo com a regressão usual, então o que a gente tem a ideia geral, agora eu vou tentar ir pela abordagem bayesiana, tá? Então, em 2001 tiveram uma sacada no sentido de que eu vou apresentar aqui, né? Que sacada foi essa? A ideia é que, fazendo um paralelo com a regressão na média, né, a gente consegue, é possível enxergar que minimizar a função de perda quadrática
tá? Ou seja, o estimador que você obtém minimizando a função de perda quadrática é equivalente, né, ao que você obtém maximizando a função de verossimilhança baseada na distribuição normal, tá? Por outro lado, então essa mesma ideia é trazida para cá, com a ideia de que minimizar essa função de perda robusta, que eu acabei de apresentar aqui, vai ser equivalente a maximizar também uma função de verossimilhança baseada numa distribuição particular. Essa distribuição é a distribuição Laplace assimétrica, tá? Ela é uma classe particular de uma grande classe aí de distribuições. Nosso foco aqui é a Laplace assimétrica, porque ela já é ela que faz isso, né? Você consegue ver claramente na densidade ali, né, que minimizar a função de perda é equivalente a maximizar a Laplace assimétrica. Essa é a ideia que vai vir por trás da inferência bayesiana, mas a gente aqui não vai maximizar, não vai minimizar nada. A gente vai trabalhar com a função de verossimilhança baseada na Laplace assimétrica e vai juntar isso com a priori e vai obter a distribuição a posteriori do vetor paramétrico. Tá? Então, a gente diz que o método é livre de distribuição no sentido de que, independente da real distribuição dos dados, a gente vai assumir Laplace assimétrica. A única coisa que eu preciso garantir para poder trabalhar com essa abordagem é que a variável seja contínua. Melhor definida nos reais ainda. Mas se não estiver definida nos reais, a gente pode trabalhar com transformação. Eu vou chegar até no exemplo desse aqui. E já tem coisa para o caso discreto, mas não é tão direto como aqui. Então, aqui a gente está no mundo contínuo, tá? E essa ideia foi apresentada nesse artigo de 2001, tá? Depois surgiram outras abordagens, outras formas de construir essa função de verossimilhança para fazer regressão quantílica no mundo bayesiano. Aqui eu vou focar justamente nessa abordagem, tá? Então, aqui está a cara dessa Laplace assimétrica, para que vocês vejam comigo que minimizar essa função de perda que está aqui, né, como ela entra aqui dentro de um ESP, menos, né, vai ser exatamente equivalente a maximizar a função de verossimilhança baseada nesse modelo Laplace assimétrico, tá? Para que vocês conheçam e se familiarizem com a notação. A Laplace assimétrica, eu vou colocar ela parametrizada com 3 parâmetros, tá? O mi, que não é média, alocação, é um parâmetro de alocação, o sigma, um parâmetro de escala, e o tau, ele vai explicar a assimetria, tá? E o tau também é o quantil, tá? Então, aqui a gente vê o gráfico da densidade, variando o quantil, fixei mi igual a 0 e sigma igual a 1, só para a gente ver, né? Aqui, então, um caso totalmente simétrico, aqui seria o caso tau igual a 0,5, né? E o 0,1, 0,9, né? Então, ele tem total acordo com aquela função de perda que também tem aquela coisa espelhada, né? Quando tau 0,1, tau 0,9, tá? Então, esse aqui é o fundamento de tudo aí para frente, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Nesse paradigma que eu vou me basear para poder trabalhar com as minhas pequenas contribuições aí, tá? Então, a gente vai se basear nesse modelo, a gente vai obter a função de verossimilhança baseada nessa distribuição, a gente vai juntar com a priori e vai obter a distribuição a posteriori, tá? E a posteriori, né, não tem forma analítica conhecida, a gente vai precisar lançar a mão de métodos de simulação, tá? Então, a gente usa, em geral, em MCMC, né? E aí, se a gente consegue enxergar que a Laplace assimétrica ela pode ser representada por meio de uma mistura alocação e escala, a vida fica muito mais simples, porque as condicionais completas ficam todas com formas analíticas conhecidas e eu só preciso usar o Gibby sampling, não preciso usar Metrópolis. Tá? Isso foi apresentado nesse artigo de 2011, nesse contexto aí de regressão quantílica, tá? Usando a Laplace assimétrica. Então, o que a gente tem como resultado é que se Y segue esse modelo Laplace assimétrico, então Y dado U é uma normal, então tem uma variável, esse U é uma latente, né, que entra aqui com essa função de representar por meio dessa mistura alocação e escala, né? Então esse U é uma mistura na alocação e na escala, né? Assim como, por exemplo, a T-student é uma normal, mistura de normal com gama, a Laplace assimétrica é uma mistura de normal com uma gama, tá? Mas na alocação e na escala. Tá? E esses A tal e B tal, eles precisam ser dessa forma para que as coisas fiquem perfeitinhas, tá? São funções de tal. Então, aqui o que é desconhecido para a gente é o sigma,
a gente consegue também integrar depois nesse U, porque o MCMC a gente obtém a amostra de tudo, então colocar o U aqui não é problema, depois eu integro nele também, tá? E o tal é conhecido. Tá? E o Mi aqui a gente pode botar estruturas de regressão, né? Que é o que a gente vai trabalhar, um X' beta aí dentro, tá? Então, a nossa primeira extensão foi quando eu comecei a estudar regressão quantílica, foi com esse objetivo de trazer essa abordagem para o contexto dinâmico, para o contexto de séries temporais. Então, basicamente, a gente uniu duas classes, né, grandes aí de modelo. Modelo de quantílico com o modelo dinâmico, tá? A gente fez esse trabalhinho aí e a gente publicou na Base Analysis. E é um trabalho que eu tenho bastante carinho, porque foi onde eu entrei na área de regressão quantílica, que eu gosto realmente bastante. Então, basicamente, um modelo dinâmico, eu não sei se também o pessoal está familiarizado, então talvez eu estou indo um pouquinho devagar para que todo mundo consiga acompanhar, é um modelo com duas equações. Tá? Então, eu tenho a equação das observações e a equação dos estados. A equação das observações é indexada por esses estados, os tetas, e esses estados evoluem ao longo do tempo. Tá? Dessa maneira aqui. Usualmente, o mais simples é pensar em colocar um modelo normal para os y, para as observações, e uma evolução, uma equação aqui de evolução baseada no modelo normal para os estados. Esses F e Gs, normalmente, em geral, são conhecidos e vão estar assim, definidos dependendo de que estruturas a gente vê na nossa série. Por exemplo, se você vê tendência, sazonalidade, você tem uma forma, digamos assim, tá? Bem informal, mas fechada para esse G e para essa F, para que você consiga colocar ali dentro uma estrutura de sazonalidade, de tendência, e até depois, né, ver se elas, olhando para os tetas estimados, ver se realmente é significativo ou não. E o que a gente fez, então? A gente quer falar de quantio aqui nesse mundo, né? Então, a gente trouxe a ideia da Laplace simétrica para cá e colocou ela nas equações do y aqui. O que tem por trás dessa Laplace simétrica, lembrando, né? É que o quantio de y, né, dado θ, é o ft' θt, tá? Então, nosso interesse vai ser muito aqui olhar para esse preditor linear aqui, tá? A gente ainda, mesmo estando num contexto dinâmico, onde o objetivo é muito assim fazer previsão de y, a gente não evita fazer previsão aqui nesse mundo. Por quê? Porque a Laplace simétrica ela entra não com a ideia de ser um modelo que é super ajusta, assim, ajusta muito bem, vai ser bom em previsão, não. Porque independente da distribuição, a gente bota essa Laplace simétrica, né? Então, o nosso foco mais é estimar esse θ, pensando que ele vai explicar o quantio de y, ou seja, olhar para essa estrutura aqui, tá? Então, basicamente um resumo aqui do que está no artigo, a gente colocar essa Laplace simétrica aí trouxe algumas dificuldades adicionais. Uma dessas é o procedimento de inferência, né? Que ficou muito simples quando a gente verificou, lembrou, né, da ideia de que poderia apresentar a Laplace simétrica por meio de uma mistura alocação-escala, normal-gama. Né? Então, aquele Laplace simétrico aqui virou essa normal com essa gama aqui. Tá? E aí no MCMC a gente, para obter a distribuição a posteriori, a gente amostra de θ, a gente amostra de sigma, a gente amostra de U, tá? Tudo tem condicional completa conhecida. Eu não entro em detalhes aqui, mas para os tetas, para os estados, tem um algoritmo que é bastante usado no contexto de modelos dinâmicos, que é o Forward Filtering Backward Sampling. As condicionais completas, uma é a inversa gama, a do U é uma gaussiana inversa generalizada, tem como amostra dela no R também, então fica bem simples. Só que fazer inferência via MCMC nesse contexto dinâmico não é assim tão legal, porque às vezes você quer fazer inferência rápida, chegou o dado, você quer ir trabalhando com a inferência de forma sequencial. E se no contexto de MCMC, você vai ter que rodar, é como se você estivesse rodando em todos os dados novamente. Chegou uma observação nova, Dani, você vai ter que rodar tudo de novo para todos os dados. Então, a gente perde um pouco desse aspecto sequencial quando faz MCMC, ou FFBS. E aí, no paper, que eu acho que foi a parte mais assim, teórica, né, a gente propõe uma alternativa de inferência usando divergência de Kullback-Leibler, reescrevendo esse modelo aqui de forma aproximada. Tá saindo um pouco dessa gama aqui e escrevendo ele de forma aproximada. Aqui eu decidi não entrar em detalhes, mas a gente pode
posso falar depois com um pouco mais de detalhes, tá? E assim, vou falar de coisa mais legal de mostrar, principalmente pensando nos alunos, né? Para ficar mais também. Vamos ver as coisas acontecerem, né? Então a gente aplicou, em caso de tuberculose, na época o Léo, que é um dos coautores, né, trouxe esses dados para a gente, ele entende, né, da área, o cara da área, então trouxe para a gente aí, e com uma aplicação que parece que tem bastante potencial, no sentido de verificar se metas estão sendo atingidas, né? Então, nesse contexto, é bom não olhar assim, em média, você está atingindo a meta, mas se já no quantio inferior, você já está atingindo, de certa forma, a média. Então, parece que é algo assim na área que é interessante. Nesse caso, seria diminuir bastante o número de casos de tuberculose. Aqui eu trouxe só os resultados para vocês verem como a gente ilustra, né? Então, a gente tem a série temporal aqui, é uma série com claramente uma tendência, então a gente colocou a componente de tendência lá no modelo dinâmico, a gente ajustou os quantis de 10, 50, 90. Aqui eu coloquei os intervalos para os de cima e o de baixo. Tudo bem, aí quando eu olho para esse lado daqui do lado, por que eu quis fazer esse gráfico do lado? O que ele representa, né? Como eu posso fazer esse ajuste para qualquer quantio? Aí a gente teve a ideia de vamos também colocar uma medida de variabilidade que foi produzida, que só é produzida se eu estou olhando para quantio, né? Então a gente colocou aqui uma distância interquantílica, digamos assim. Isso aqui é a distância do quantio 10 para o quantio 90. Tá? A gente vê que essa variabilidade ela vai diminuindo aí ao longo dos anos, tá? Foi uma medida que saiu naturalmente da gente ter olhado para esses quantis. A gente poderia colocar uma meta aqui embaixo, depois ver se essa meta está sendo atingida, coisas do tipo. Tá? Então, essa foi uma das aplicações que a gente apresentou aí no paper. A outra, que a ordem até está diferente no paper, mas a gente apresentou uma espécie de toy example usando uma série muito, muito conhecida de cursos de séries temporais, que é a vazão do Rio Nilo, né? Pensando quando as barragens foram construídas, que tem essa mudança de regime aqui. Uma foi em 1898, se eu não me engano, fazendo essa mudança aqui de regime nessa vazão de água, tá? Então, o que a gente vê é que nesse exemplo aqui, a gente queria botar mais estruturas diferentes na evolução e falar assim, o que dá para tirar aqui quando eu estou colocando quantio? O que dá para fazer diferente aqui? E é uma aplicação que eu achei que ficou bastante legal, porque essa mudança de regime aqui seria interessante na evolução eu cuidar dela com um pouco mais de cuidado, né? Não colocar talvez um modelo normal, botar um modelo que adeque melhor essa quebra estrutural, né? Que talvez acomode melhor isso. E a gente pensou logo num modelo com cauda pesada, no caso o modelo T-Student, tá? Que é uma mistura normal gama, né? E a gente gosta de olhar para essa mistura aqui, porque dessa forma a gente introduz esse lambda aqui, que tem uma interpretação bacana. Basicamente, ele, quando ele for grande, né, significa que tem uma mudança brusca aqui nessa variabilidade. Então, isso pode estar relacionado com essa ideia de mudança de regime, tá? Então, a gente aqui nessa aplicação, a gente olhou muito, a gente focou muito nesse lambda aqui, pensando o que a gente tira além, porque esse modelo aqui é conhecido, mas na quantílica. O bacana é que na quantílica a gente pode olhar para a distribuição do lambda para diversos quantis e, de repente, capturar um caso, né, que às vezes o que é mudança de regime num quantio não é detectado no outro quantio. Então, o que a gente fez aqui? A gente olhou para a distribuição a posteriori desses lambdas, na verdade, na escala do log. Basicamente, o que eu quero é ver se o zero está dentro ou não. Porque se o zero não tiver, é porque ele foi importante ali, tá? Aí a gente viu que, justamente, em 1898, né, ele capturou aqui para o quantio 25, para o quantio 50, e no quantio de 75, outros instantes que a olho nu eu não percebia foram capturados. E algum desses aqui tinha uma explicação, que agora eu já não me lembro, mas para mostrar a potencialidade do método, além de preditores lineares, né? O lambda também varia por quantio e traz informação aí que pode ser relevante. Tá?
Aí, outros trabalhos que usam Laplace simétrica tem modelo predador-ordinal, hierárquico, espacial, espaço-temporal. Tá? Tem muita coisa feita na literatura, muita coisa. A questão é... Bom, a Laplace simétrica, essa abordagem, ela tem bastante aplicabilidade, tá? Mas fica sendo uma pergunta se assumir essa Laplace simétrica, ela realmente trabalha com uma vasta, ela acomoda, assim, de certa forma, uma larga classe, uma vasta classe de distribuições, tá? Porque é aquilo, né? Independente da distribuição real, estou colocando Laplace simétrica lá. E não tem problema se eu não estou muito focada em ajuste. Vocês veem que eu não falo de ajuste, não falo de resíduo, não falo de DC, não estou ligada muito no ajuste. Estou olhando para aquele preditor linear. Ele é realmente meu grande foco. Né? Mas ainda assim, será que essa Laplace simétrica eu poderia ainda flexibilizar um pouquinho para, de repente, fugir do problema de, por exemplo, moda que está sempre no zero? Lembra do gráfico lá? A moda estava sempre no zero. Ela mudava a simetria, mas a moda estava sempre no zero. Então, existem, sim, algumas limitações associadas, característica da distribuição, né? Uma, por exemplo, é que a simetria ela é totalmente determinada pelo quantio especificado. A distribuição ela se reduz à Laplace simétrica, por causa da mediana, e a moda está sempre locada no zero. Com essa ideia, esse artigo de 2017, um relatório técnico, eles propuseram uma distribuição alternativa, uma generalização dessa Laplace simétrica, que introduz mais um parâmetro, então faz as coisas ficarem um pouco mais complicadas, a inferência fica um pouco mais lenta, é um fato isso, né? Mas traz uma alternativa mais flexível de caudas para essa Laplace simétrica, tá? E além disso, a Laplace simétrica ela fica sendo um caso particular dessa generalização. O que é essa GAU? Agora eu vou começar a falar de GAU. Daqui para frente eu vou trabalhar com essa GAU nas próximas extensões, tá? A GAU, ela tem essa cara aqui, vamos olhar logo para os gráficos, né? A gente tem aqui para o contexto tal 5%, 50% e 75%. Bom, a gente vê que, por exemplo, no 5%, vamos olhar para esse caso aqui, em todos acontece isso, mas você vê que a moda agora não precisa mais estar no zero. Tem um parâmetro que mexe um pouco com a forma dessa Laplace simétrica, né? A generalizada, ela tem, que são os pontilhados, tracejados, ela tem um pouco mais de flexibilidade do que essa curva preta, tá? Então, para um tal, que antes era só isso, que era a simetria, agora eu tenho diferentes formas de assimetria, né? Mesma coisa para o 0,5, e olhando para a moda, e mesma coisa para o 0,75, tá? Então, ela é apresentada como uma alternativa flexível. Entrou um parâmetro em vermelho aqui, um gama novo aí. Tá? Um parâmetro de forma novo. E aí, o que acontece? Essa GAU, ela também pode ser escrita naquela forma alternativa de representação de mistura, tá? Locação em escala também, mas aí fica um pouco mais complicado, mas tudo bem. Quer dizer, contextos talvez de modelos muito complexos, tem que ver se é realmente uma alternativa muito, muito boa. Nos casos que eu vou apresentar aqui, sim, realmente foi uma alternativa superior à Laplace simétrica. Bom, e tendo essa forma de representação, isso torna a inferência mais fácil de novo. Lá eu tinha uma mistura normal, aqui faltou um N, tá? Uma normal. Normal com gama, aqui eu tenho uma mistura normal, gama, com uma normal truncada nos positivos, tá? E, ok, a gente depois faz a inferência e integra nesse U e nesse Z que aparece aí para essa representação alternativa. O que acontece? Nesse mundo da GAU tem alguns trabalhos aí nesse contexto, né? E aí, recentemente, a Raquel Prado, o Bruno Sansoi, aluno de doutorado deles, o que eles fizeram? Eles pegaram um modelo que a gente propôs, modelo dinâmico quantílico, colocaram essa GAU e trabalharam em diversas outras coisas, obviamente, e fizeram essa extensão do nosso modelo quantílico, né? E depois eu fiquei bem contente quando soube pelo Bruno que eles conseguiram, que eles publicaram esse trabalho nas of Applied Statistics, tá? Então, uma generalização do nosso modelo dinâmico usando essa extensão, né? E lá eles propõem MCMC,
de inferência e propõe também um variational base por conta do tempo realmente computacional, porque essa inclusão desse parâmetro novo, né, é só um parâmetro, né, mas aí quando você olha lá também para representação de mistura, entrou várias latentes, na verdade, que é um Y para cada I, é um Z para cada I, então, sim, aumenta o custo computacional, tá? Então, Então, o que a gente vem desenvolvendo atualmente, agora no mundo quantílico, né? O que a gente fez uma extensão 2, digamos assim, que eu trabalhei recentemente com um aluno de doutorado, bom, a gente tinha um problema, uma aplicação interessante de índice de desenvolvimento humano a nível municipal, a gente tinha um largo número de variáveis, a gente quis trabalhar com regressão quantílica no contexto de seleção de variáveis. E aí a gente decidiu trabalhar com essa GAL, com a AL, tá? Com a Generalized, com a usual, e fazer algumas comparações para ver o que ia rolar. Tá? Então, a gente avaliou o efeito desse grande número de variáveis demográficas, de mercado de trabalho, escolaridade, de habitação, no nível de renda do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá? Para o Rio. Então, a gente trabalhou a nível de município, tá? Claro, o índice é para o município. A gente colocou um número grande de covariáveis, poderia ser até maior, mas o que a gente tinha era esse, 42 covariáveis. A gente trabalhou também com uma divisão geográfica, meio que habitual para esse tipo de índice, e a gente, com essa divisão, né, em 5 regiões, a gente viu depois como esse índice se comportava para cada uma dessas 5 grandes regiões aí dentro do estado do Rio, né? A gente olhou o comportamento desse índice para cada uma dessas regiões, então a gente viu, pode ser que a gente poderia colocar talvez um efeito dessa região na hora que for modelar, né? Porque eu vejo que tem uma diferença importante aí entre essas regiões, tá? Então, esse índice eu não falei, é um índice que está entre 0 e 1, quanto mais próximo do 1, melhor, mais potencial aquela população tem para garantir suas necessidades básicas, como água, comida, moradia, tá? Então, na modelagem, a gente pensou, vamos ver se acho que essa estrutura, era importante colocar na estrutura do modelo esse efeito da área a qual o município pertence. Aqui a gente aplicou um modelo usual, seleção de variáveis, mas usual, normal, tá? Aí a gente fez uma análise exploratória aqui antes de aplicar o modelo, a gente fez uma análise exploratória, a gente já viu a heterocidasticidade bem clara quando você olha para esse índice versus o número de empregados no setor formal, de trabalhadores com um contrato formal, tem uma coisa clara, né, uma estrutura clara de heterocidasticidade, tá? Isso para motivar, né, no paper a ideia de não quero trabalhar com modelo normal, não, quero trabalhar com algo mais, né, que seja alternativo, e é aquilo, existem modelos alternativos, mas que dê ainda essa ideia de quantio. Por que olhar quantio aqui talvez seja interessante? Porque olhar para esse tipo de índice deve estar totalmente associado a políticas públicas, né? E eu não quero mais só olhar na média, eu quero olhar nos quantis, superior, inferior, né? E talvez tomada de decisão associada a esses quantis. Então, a gente fez um ajuste ao modelo normal, ajustou o modelo normal, e a gente olhou para os resíduos, aí sim a gente olha para os resíduos, vê que tem uma leve assimetria, talvez, nesses resíduos, vê que as caudas não estão bem acomodadas, né? Isso tudo para motivar mesmo a sair desse mundo da normalidade. Tá? Então, a gente trabalhou nesse paper, a gente trabalhou com a seleção de variáveis junto com a GAL. A seleção de variáveis, a gente tinha vários métodos para usar, a gente performou ela usando uma a priori esperta para selecionar as variáveis, que é a priori Spike and Lab, tá? Bem usual nesse mundo. Como é que ficou, então, o modelo nesse caso? Eu vou chamar de Y e J, o índice, para o município J na sua correspondente região I. Tá? E aí tem um adicional, né? Que essa variável está no 0 e 1. E lá atrás eu falei assim, vamos usar a L, vamos usar a GAL para variável contínua nos reais. Então, a gente trabalhou com esse índice transformado, tá?
a gente transformou para jogar ele na reta. E aí isso não viu como um grande problema para a gente, perder interpretação, coisa do tipo, porque os quantis, eles são equivariantes a transformações monótonas, né? Basicamente, se a gente tem H, uma função não decrescente, foi o caso, né? Em reais, então o quantio da transformação é a transformação do quantio. Então, a gente conseguia recuperar na escala original esse quantio, tá? Pelo menos ali a estrutura, né? O preditor linear. Então, a gente trabalhou com essa suposição aqui para o quantio, que ele era explicado por um efeito aleatório ligado às regiões e variáveis associadas ao município naquela região. Tá? Isso para cada um dos quantis. Então, a gente usou a Gal para esse índice, que nesse caso é transformado. Tá? Como eu falei, a seleção de variáveis foi feita com uma a priori que cuida bem dessa coisa de ter muitas variáveis. Eu quero selecionar algumas, né? Basicamente é uma distribuição de mistura com uma massa no zero e uma densidade contínua no parâmetro para aquelas que forem diferentes que o parâmetro aparecer como que a variável aparecer como significativa, tá? Então, ele tem essa, a priori, ela tem essa estrutura hierárquica, assim, dessa forma, tá? Então, eu tenho uma variável indicadora de que incluo ou não incluo a variável, né, Bernoulli, e se eu incluir, né, dado que eu incluir, eu tenho qualquer densidade pode ser colocada ali a priori para beta, tá? Nesse caso, a gente usou normalidade para beta, tá? Que é o mais usual para esse tipo de parâmetro. Vamos olhar os resultados. Aqui, a gente ajustou o modelo, a gente selecionou duas variáveis. E o bacana aqui, o que tem que trabalhar com quantio em seleção de variável? Porque você pode selecionar algumas variáveis para alguns quantis que não vão ser selecionados para outros. Então, tem essa flexibilidade, tá? Michel, eu acho que está chegando... Faltam 3 minutos, pelas minhas contas aqui. Eu vou precisar talvez de uns 5 a mais, tá? Problema, fica à vontade. Desculpa, gente, se eu estiver falando muito. Mas é que eu me empolgo. Tá ótimo. Fica à vontade. Tudo bem. Então, a gente viu que... Vamos lá, a gente ajustou a regressão quantílica usando a Laplace simétrica, que seria o nosso meio padrão ouro, digamos assim, né? Ajustando com essa Gal, com a Generalized, né? A gente também ajustou o modelo normal e o modelo T-Student, tá? Só como objetos de comparação, né? E a gente viu, por exemplo, que a variável 9, que são pessoas com grau de bacharelado, né? Ele foi selecionado para os 3 quantis, essa 9 aqui, isso. Foi selecionado para os 3 quantis nos modelos quantílicos e foi selecionado para o modelo normal e o modelo T também. E aí uma coisa diferente surgiu aqui, né, quando nessa variável 36, que é o número de pessoas com diploma escolar elementar, né, e contrato formal de trabalho. Essa variável ela foi escolhida, não foi escolhida para os modelos na média, né, mas foi escolhida para o quantio só o pequeno, só o baixo, de 10%. Tá? Esses sinais aqui, essa aqui tem um fator, uma influência positiva, faz bastante sentido, porque é o número de pessoas com grau de escolaridade superior, quanto maior aquele índice, e aqui o número de pessoas com diploma de escolaridade elementar, né? Então, quanto maior esse número, menor o índice, né? Porque aí teria menos pessoas com escolaridade superior, né? Então, tá tudo fazendo bastante sentido, né? Mas surge essa novidade de que a gente pode selecionar uma variável que, se eu olhasse só para esses modelos do usuário, né, eu não enxergaria. Tá? E aí, comparando a AL com a GAL, também há alguma diferença maior nos quantis mais extremos, tá? E, bom, mas o que depois para escolher? Tá bom, então eu fico com a GAL, fico com a AL, então o bacana depois é olhar se aquele parâmetro adicional da GAL, ele está realmente sendo significativo, né? A gente faz isso depois. Aqui são as amostras a posteriori aqueles efeitos aleatórios, tá? O que tem de bacana aqui de olhar para quantio? Eu vi, por exemplo, que tem uma região aqui, por exemplo, no quantio, esse aqui é o de 10, esse grupinho aqui são os efeitos aleatórios para o quantio de 10%, de 50% e de 90%.
Quando eu olho para o de 10 aqui, olha que tem uma inversão, tá vendo? Essa região aqui, que é Rio de Janeiro, depois ela troca de lugar de certa forma, né? Um tá em cima e o outro aqui, o do meio, que é Petrópolis, eu acho. Tá embaixo, depois eles trocam, tá vendo? No quantio da mediana, isso permanece no 90%. Né? Dando essa flexibilidade, é possível. Não, mas eu quero olhar no quantio abaixo, esse que é o meu interesse. Então, a gente foca nele, as análises, e extrai esse tipo de informação que vai ser diferente dos outros quantis. Tá? Então, nesse ponto, o que é interessante na modelagem é isso, essa flexibilidade. Bom, a gente ajustou o modelo T-Student, eu queria olhar para ele para ver se realmente os graus de liberdade indicavam uma cauda pesada, então a gente olhou para o grau de liberdade, olhou para o intervalo, para a média, para o intervalo, e vê que o intervalo, vê que o valor ele é pequeno, né, baixo, evidenciando, de certa forma, uma presença de caudas pesadas. E também olhamos para aquele parâmetro adicional da GAU para AU, que é aquele gama que estava em vermelho, né? A gente viu, por exemplo, que nos quantis inferior e superior, o gama deu realmente diferente de zero. Então, evidenciando que o trabalhar com a GAU ali tornou diferente, né? Trouxe um adicional aí. E o gama está evidenciando a importância dele aqui quando ele é estimado em valores que em um intervalo, né, ou seja, ele tem um intervalo associado que não contém o zero. Né? Na mediana, o zero está contido, então, de repente, trabalhar com a GAU e com a AU não faria tanta diferença. Tá? Bom, e a terceira contribuição, essa eu vou passar bem rápido aqui, só para que vocês vejam, assim, o que a gente pode fazer? Eu posso trabalhar então no contexto dinâmico, trabalhei num contexto de seleção de variáveis com uma aplicação ali motivadora, e viemos trabalhando agora no contexto espacial. A gente usou aquelas classes de modelo autorregressivo, mas para acomodar estruturas no espaço, né? Basicamente, o que a gente tem aqui é que o quantio de uma variável na localização I, ela depende dos vizinhos por meio de uma estrutura de vizinhança W, uma matriz de vizinhança W. Tá? Ela vai colocar quem é vizinho, ela vai colocar o 1, e quem não é vizinho, ela vai colocar o 0, ou alguma coisa que coloque esse tipo de vizinhança ali em evidência. Tá? E esse parâmetro φ é um parâmetro que mede essa correlação espacial entre os vizinhos. Então, é uma abordagem para dados de área. Tá? E a gente trabalhou nesse contexto, então já tinha trabalhos nesse contexto, que fazem regressão quantílica usando Laplace simétrica. A gente se inspirou neles e colocou a possibilidade de trabalhar com essa generalização, que é a GAU nesse contexto também. Tá? E o que eu quero trazer aqui não é detalhes do método, é só olhar para a aplicação e evidenciar que, olha, tem uma vantagem em trabalhar com quantil. Né? A gente trabalhou com uma das aplicações a dados de valores de imóveis para 502 centros censitários na cidade de Boston. Tá? É um dado também super conhecido, antigo, mas um toy example mesmo. Esse é o que eu trouxe aqui para vocês. Aqui eu tenho um mapa que evidencia que vizinhos podem ter uma semelhança nessa variável. Né? Aqui eu tenho o histograma mostrando uma simetria importante aí. A gente ajustou a regressão quantílica proposta aqui para o caso espacial, usando a GAU. A gente ajustou, né? A gente colocou como variáveis ali auxiliares para esse valor da casa crime, taxa de crime, número médio de quartos por habitação, e isso, tá? Então a gente olha aqui a potencialidade, que a gente já sabia. Olha, eu posso olhar o efeito das covariáveis variando por quantil, mas o adicional agora é aquele φ, aquele parâmetro que está associado à similaridade no espaço, né? A correlação no espaço, que agora tem essa flexibilidade a mais de poder variar nos quantis. Né? Então, às vezes, num quantil a semelhança é mais clara, em outro menos. Aqui todos ficaram, a meu ver, bem parecidos. Tá? Mas poderia ser diferente esse tipo de resultado. Tá?
que vou passar, e a possibilidade também de agora fazer mapas com os valores ajustados, não só na média, mas nos quantis. Tá? E talvez olhar para os quantis seja mais interessante ali para tomar decisão, quando eu estava falando de taxa de crime, por exemplo, que era uma das variáveis, talvez, né? Esse tipo de dado pode ser interessante uma tomada de decisão olhando para quantis. Além disso, dá para fazer aquela distância interquantílica também e olhar, por exemplo, que os caras que estão aqui no centro, eles têm uma distância interquantílica maior, uma variabilidade maior do que os caras que estão aqui por fora. Tá? Isso pode ter a ver com estruturas ali da localidade mesmo, pode ser algo esperado. Tá? Bom, então, concluindo, né? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui é onde eu venho trabalhando com essa alternativa média, né? Da regressão quantílica, com essa ideia de interpretações que são fornecidas, essa flexibilidade, né? Essa ideia de robustez também que está por trás. A gente trabalhou com na inferência bayesiana, usando aquelas abordagens AL e GAL, tá? E a gente trabalhou em 3 contextos aqui, modelo dinâmico, seleção de variável, modelo hierárquico também, no efeito aleatório, né? E ainda no contexto espacial. Então, assim, eu quis trazer para vocês uma coletânea de trabalhos, meio que para motivar. Não gostei de modelo dinâmico, mas tem seleção de variável. Eu não gosto de seleção de variável, mas tem espacial. Então, de repente, com algum desses eu consegui conquistar aqui. Tudo bem? Aqui estão as principais referências para quem quiser conhecimento na área. E é isso, gente. Agradeço pela atenção. Ok. Muito obrigado, Kelly. Dá para ver que a aplicabilidade é grande, né? E a sua apresentação foi bem bacana. Eu vou abrir para perguntas e comentários. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou ver se eu consigo levantar com você aqui, mas primeiro eu vou passar para os colegas. Eu vejo que o Marinho levantou a mão. Marinho, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu quero fazer um comentário e 2 perguntas. Fique à Mas o vontade. comentário não tem a ver com o trabalho, Michel. É que a Cátia me chamou a atenção que logo que eu entrei, você falou comigo, eu não respondi. O meu alto-falante estava mudo, eu não ouvia. Sem problema, sem problema. Tá bom? Bom, Kelly, parabéns pelo seu trabalho, viu? Realmente de uma qualidade fantástica, tá? Parabéns pelas suas parcerias. Obrigada. Muito bom o seu trabalho e muito boa a sua apresentação. Regressão quantílica ou modelos quantílicos não é exatamente a minha praia, apesar de eu admirar muito. E eu fico com um monte de curiosidade, mas para dar espaço para os outros, eu vou fazer só 2 perguntas. Tá? A primeira delas é na sua primeira apresentação dos modelos dinâmicos, né? Eu acho até que eu ouvi você falar isso, mas como foi muito rápido, parece muito interessante para você fazer uma análise da sua série, mas eu fiquei muito curioso de saber como é que você faria previsões, porque geralmente as previsões são baseadas em valores esperados, né? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer já a segunda, porque aí você já pode responder as 2 de uma vez só. A segunda pergunta serve para os dois modelos que você apresentou. Eu fiquei muito curioso em saber como que você faz a seleção de modelos. É somente olhando os intervalos de credibilidade dos parâmetros? No caso da regressão, é mais simples, mas você teria que fazer muitas combinações de covariáveis, se fosse assim. E no caso do modelo dinâmico, é um pouquinho mais complicado, né? Porque tem a ordem dos modelos e tirar um e colocar outro altera um pouco. Então, são essas 2 perguntas. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado por sua apresentação. Obrigada, Marinho. Com relação à parte da previsão, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Como eu falei no começo, o método ele é livre de distribuição, né? Então, a gente não está muito focado em olhar para ajuste, por exemplo, né? Porque pensa que o modelo, ele é tipo assim, ó. Eu assumo Laplace assimétrica, né? Tá isso aqui. Independente da real distribuição dos dados, né? Então, a previsão em si não está fazendo tanto sentido aqui, porque você vai fazer uma previsão com base num modelo que não é o modelo que melhor acomoda ali, né, as suas estruturas possíveis.
Então, não é feito usualmente previsão no Y. O que a gente poderia fazer aqui, e a gente fez no trabalho, é olhar para esse preditor linear e fazer previsão no θ, que não é bem uma previsão no Y, é uma previsão, mas aí eu consigo fazer, inclusive, uma previsão para cada quantio. A gente fez isso, um F T' θT, ou seja, montar aquelas curvas, né, tipo essa aqui do tuberculose, né, a gente depois estende ela aqui para outros quantis. Então, você tem uma previsão, é possível ter uma previsão nos quantis olhando para o θ, não para o Y. Agora, se você quer ainda uma previsão no valor esperado, é possível, a gente não fez isso, tá? Isso eu estou respondendo aqui agora. Se você, de repente, existe uma relação entre o valor esperado e quantio, né? Então, de repente, você fazer vários, que aí não sei se também é algo ótimo, mas fazer vários quantis, parece que está usando um canhão para matar uma borboleta, mas fazer vários quantis e depois, de alguma forma, encontrar o valor esperado, sabe? Então, nesse mundo, realmente não se faz muito previsão. Respondendo de forma geral, não se faz muita previsão. Não está muito interessado nisso. E a seleção do melhor modelo? E a seleção de melhor... Então, é aí que está. A gente... Quando você fala seleção de melhor modelo, é dentro da regressão quantílica? Seleção, por exemplo, normal ou quantílico, é isso? Não. Eu estava pensando na escolha de covariáveis. Ah, tá. Entendi. Ou na ordem dos modelos dinâmicos, né? Entendi. Usualmente, né, a gente olharia talvez para um critério que leve em consideração o ajuste do modelo. Né? Você inclui a covariável e olha para um ajuste ali para ver como ficou bem ajustado com e sem aquela covariável. É que todos os critérios que eu conheço levem... Bom, tem alguns que levam em conta a posterior. Talvez a densidade, a CPO, né, a preditiva ordenada, não sei. Também. Leva em conta a verossimilhança. Sim, exatamente. Então, aqui você também não enxerga muito esse tipo de coisa, porque tem essa coisa, né, de você, independente da distribuição dos dados, você colocar essa Laplace assimétrica no modelo. Então, também não se vê muito seleção de modelos, mas comparando essa coisa de ajuste. Tira a variável, coloca a variável, avalia o ajuste novamente, sabe? Não é muito usual isso. O que a gente fez aqui foi seleção de variáveis, né? Mas sem comparar os modelos, inclui, não inclui, a gente não fez isso. E realmente não é muito... Bom, eu não vejo isso muito nesse contexto onde se usa a Laplace assimétrica, a função de verossimilhança é baseada nessa distribuição, independente da distribuição dos dados. Olha, estou satisfeitíssimo, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado por suas respostas. Obrigado, Michel. Eu agradeço, Marinho. Eu não sei se o Mário quer complementar alguma coisa ou se ele quer fazer uma outra pergunta. Pode falar. Se não for para complementar, eu posso fazer um breve complemento, Mário? Pode sim. Quando você apresentou, acho que foi a segunda aplicação, se eu não me engano, você tinha 49 covariáveis. E aí eu entendi mais ou menos que você buscou fazer uma seleção das principais covariáveis entre essas, acho que eram 49 ou mais de 40. 42. 42, né? Eu não sei se o Marinho entendeu da mesma forma. Eu entendi que você queria fazer uma seleção, em princípio, para dar limpar pegar as principais covariáveis. Foi isso que você fez? O modelo, ele já se ajusta o modelo e já sai as variáveis principais ali. É como se fosse uma ideia de laço, né? Só que a priori, Spike and Lab, ela faz isso, né? Ela seleciona as variáveis e para essas que foram selecionadas, ela coloca a priori, no caso, a gente colocou a priori normal ali, né? Então, na verdade, você não compara bem modelos. A priori já faz já cuida disso, de certa forma, porque é uma mistura ali de... A priori, Spike Lab é uma mistura de um ponto de massa no zero e uma contínua, uma densidade contínua. Eu acho que era mais ou menos isso que o Marinho estava perguntando, não era, Marinho? Era exatamente isso. Isso aí não ficou... Eu realmente... Bom, mas eu não sou da área, né? Então, mas eu vou ficar curioso com isso aí, vou procurar. A gente não compara modelos ali como tal. A gente seleciona variáveis usando esse método, mas eu não comparei, por exemplo, um modelo com 100, ou seja, eu não tenho um critério ali, uma métrica final para dizer esse aqui está melhor que esse. Ok, era isso mesmo, Michel. Obrigado aí pela complementação. Ok, obrigado, Marinho. Mário? Kelly, parabéns pelos seus trabalhos,
e parabéns pela apresentação de hoje. Obrigada. Um comentário assim geral é que essa família Gal que você apresentou aí, ela é tão exuberante quanto a Gal Costa, né? Fazer uma homenagem aí. Excelente. E a pergunta, Kelly, é se para esse tipo de modelo é possível fazer alguma verificação de bondade de ajuste, se existe algum tipo de resíduo para esse modelo, alguma forma de verificar se o modelo faz um bom ajuste? Não, não se olha resíduos, por exemplo, não. Não. A gente realmente só está interessado em estimar o beta. E a gente usa o beta, que eu digo o efeito, né? Eu não estou nem aí como é que estão os resíduos. A gente está querendo estimar o beta, o efeito da covariável, usando aquele princípio, aquela analogia de minimizar a perda quadrática é equivalente a maximizar a função de verossimilhança normal. Aqui, minimizar a perda robusta é equivalente a maximizar a verossimilhança baseada na Laplace simétrica. E a gente só está focado em estimar esse... A gente assume isso, por quê? Porque a gente quer ter um modelo agora paramétrico, então a gente fala que ele é uma inferência meio que livre de distribuição, mas é paramétrico, né? Sim. Porque a gente bota um modelo paramétrico ali. E a gente quer estimar usando a posteriori, né? Então a gente combina com a priori, tendo agora a verossimilhança, tranquilo, né? Vou com a priori, misturo com a priori e obtenho a distribuição a posteriori. Não se olha para resíduo. Tá bom. Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário? Verita? Oi, Vera. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Dá até vontade de usar a regressão quantílica, né? Com a sua empolgação. Como disse o Marinho, não é a praia dele, não é a minha praia. Mas assim, eu achei super interessante a maneira como você coloca, dizendo o quanto é vantajoso em relação à clássica, né? A regressão clássica, tá? Uhum. Mas dentre as vantagens, parece que você focou muito na robustez, né? Mas eu queria assim, saber exatamente o que é a grande motivação, é só para reforçar, tá, Kelly? Não que você não tenha dito, do porquê eu devo optar pela regressão quantílica e não a regressão usual. Tá. Então, a robustez é uma das coisas, né? Robustez, quando eu digo assim, que eu estou acomodando melhor, por exemplo, dados discrepantes, heterocedasticidade. Então, a primeira coisa que eu vejo assim, olha, na regressão quantílica, a mediana seria mais simples de pensar. Ela já é uma alternativa média, a gente já sabe desde o curso de introdução à estatística que a mediana é uma boa alternativa com relação à média. Então, ponto para quantílica na mediana. Nos outros quantis, eu já vejo, Vera, como realmente um problema associado ou seja, uma questão totalmente associada aos seus interesses no problema. Tá? Então, por exemplo, ali no dado de tuberculose, na época, né, o Léo, que era o especialista, né, ele falou para a gente que olhar para se essa meta estava sendo atingida, e aí fala um pouco de previsão também, a gente queria olhar se ela não ia ser atingida na média, mas em quantis aqui inferiores. Lá no comecinho, né, quando a gente falou de IMC, ele também é bem claro, né? Eu não estou nem aí para as pessoas que estão na média, no IMC médio. Qual é o impacto de covariáveis no IMC em termos da média? Eu quero ver o impacto naqueles grupos mais problemáticos, as pessoas que estão muito abaixo do peso ou muito acima do peso, e ver o impacto delas, porque pode ser diferente, e dar um tratamento diferente a partir desse impacto que é diferente, né? Um tratamento, uma decisão, uma tomada de decisão. Né? Então, eu vejo como mais uma alternativa para resolver problemas práticos associados a tomadas de decisão. Né? Perfeito. É mais empolgante ainda, né? Quem sabe a gente não passa a ser um usuário aí, né? Obrigada, Kelly, parabéns. Eu te agradeço. Obrigada, Vera. Só complementando o comentário da Vera, na verdade, uma curiosidade. Do ponto de vista frequentista, ou mesmo Bayesiano em uma regressão usual, né, de média, você demanda a linearidade, né, da relação entre o y e o x.
acho que no slide 4, acho que é esse do IMC, né? Você não tem essa linearidade, né? Nada ali que não é linear. Então, isso não traz um impacto, tipo, negativo em termos de ajuste? Uma lapiseira e um papel aí, deixa eu fazer uma conta. Verita, você está falando com a gente? Desculpa, eu estou falando com a minha filha aqui, esqueci que está abrindo. Sem problema, Verita. Então, acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas você quer saber se a gente, como Qual acomodaria? o efeito, o impacto negativo da quebra da suposição de linearidade, né? Quando você está no modelo convencional, né, de ajuste de média, no modelo normal linear, por exemplo, a linearidade dos dados é uma condição que é necessária, né? Uhum. Só que aqui nesse exemplo que você está mostrando agora, você tem um forte indicativo de não linearidade, né? Tá certo. Uhum. E aí eu queria saber se isso traz impacto que prejudique no ajuste do modelo. Então, Michel, eu vejo assim, na regressão usual, a gente tem como trabalhar com esse tipo de dado, mas colocando uma função não linear, Sim, exato. line, né? Uhum. Então, o análogo pode ser feito na regressão quantílica. Tá. Então, assim, não é recomendado, por exemplo, essa quebra de suposição, ele não comporta da melhor forma, digamos assim. O ideal é você tentar levar isso em consideração na hora do ajuste. Colocar essa estrutura no seu modelo. Dá para botar também função não linear, spline, para melhorar, sim. Você usa isso também na estrutura também. Assim como... Por isso que eu tentei fazer sempre um paralelo, né? Porque realmente a gente traz muita ideia de lá da clássica, né, regressão usual para cá. Sim. Deixa eu ver se alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta. Se não tiver, eu faço a minha. Ok. Então, posso fazer. Como você faz sempre uma analogia, eu tenho uma formação frequentista. Pouco a pouco eu venho me convertendo. Pretendo virar uma mistura, né? Legal. 50% frequentista, 50% bayesiano, algum dia. Aprendi bastante com o Hélio, por exemplo, recentemente. Então... Pode mudar esse peso, viu, Michel? Quem sabe, vejamos, né? 50% não, pode vir mais para o lado bayesiano. Isso aí. Mas uma coisa que eu sei é quando você vai ajustar quantis do ponto de vista frequentista, né? Uhum. Se você for para os extremos, 99,99, 0,01%, né? A abordagem tende a mudar. Você vai para a teoria dos valores extremos, que requer, que lida com esse tipo de situação de uma forma mais conveniente. Da sua abordagem, ela parece ser bem geral. Então, ela comporta já automaticamente esse tipo de situação, ou tem algo mais apropriado para isso também? Essa é uma ótima pergunta, né? Que confronta com a teoria de valores extremos, né? O que eu uso nesse caso? Como eu não conheço muito da teoria de valores extremos, eu fico com receio de falar alguma besteira aqui, né? Mas a regressão quantílica, eu sei que você pode usar ela em qualquer quantio. Mas é claro que nos quantis superiores, quantis inferiores, chega lá no 95, no 0,05, você tem mais incerteza associada. Né? Eu não sei como a teoria de valores extremos cuidaria disso, talvez de uma forma melhor. Mas você tem mais incerteza associada. Você tem menos informação, né? Então você tem mais incerteza associada, de fato. Mas o método, ele é geral. Assim, você conseguiria usar ele para qualquer quantio, né? Porque eu vi que você falou, né? Como um bom uso dessa metodologia para o cálculo do VAR, né? O valor em risco. Sim. E aí entra uma outra curiosidade. Então, tem um monte de anotação que eu fiz aqui, não vai dar tempo. Mas aí entra uma outra curiosidade. O VAR, ele é, de certo modo, não é diretamente, mas indiretamente ele é utilizado para fazer previsão, coisa que você falou que não é bacana. Uhum. Então, assim, você meio que falou que não é
regressão quantílica não é o ideal para fazer previsão. Sim, sim. Ali eu falei mais no contexto assim, de como escolher esse quantil, né? Ou seja, o quantil estaria associado aos problemas. Então, por exemplo, num valor em risco, eu não sei como é que vai fazer, mas ali claramente é um problema de quantil, dependendo como você define, é um quantil baixo, né? Inclusive quantis extremos, né? Eu não sei como vai fazer, mas... Sim. Entendeu? Tá. Entendi. E aí vai agora uma curiosidade mesmo, porque você faz essa analogia, né? Do ponto de vista frequentista, isso é ok, perfeito. Tipo, você minimiza a perda equivalente a você maximizar uma função de verossimilhança. Consequentemente, está associada a uma distribuição conjunta dos dados, né? Uhum. Do ponto de vista bayesiano, isso não é passivo de crítica, é curiosidade, pura e simples, tá? Você que é bayesiano aqui, né? É um argumento que eu estou usando para poder montar o meu modelo paramétrico. Então, assim, eu coloquei Laplace simétrica ali. De onde veio a estrutura para essa Laplace simétrica é que vem desse paralelo ali, né? Uhum. Então, é o meu modelo, né? Uhum. E aí me instruo a priori, e aí focado de que, eu não estou olhando, não vou olhar para ajuste, eu vou olhar para o θ estimado ali, para o efeito estimado, né? Mas no final do dia, você está, por exemplo, a cada tal que você considera, você está dizendo assim, ó, a distribuição dos meus dados mudou. É isso, no fundo, né? Sim, porque o θ mudou, né? Sim. Porque o ajuste é independente também. Tem outra alternativa também, que você faz um ajuste meio que dependente, colocando uma dependência entre os taus, né? A gente aqui fez ajuste independente. Faço o 0,10, depois o 0,5, depois o 0,9. Uhum. Mas tem uma alternativa da literatura que poderia fazer de não independente. Mas acho que esse não é o ponto, né? É isso. Assim, o ajuste é para cada um dos taus. Acho que esse é o que me chamou a atenção, né? Como se mudasse a distribuição dos dados. E aí, do ponto de vista bayesiano, tem bayesiano que critica isso? Não. É isso, eu fiquei curioso. Tá, entendi que você está falando, vai mudar o tal, né? Ou seja... Mas, por exemplo, se você faz com 0,1, o quantil de ordem de 10%, você vai assumir que a distribuição dos seus dados tem um determinado comportamento. Então, eu acho que não é problema, dado que você não está olhando para ajuste. Tem que ter isso claro, entendeu? Eu não estou ligando para ajuste, não vou olhar para resíduo depois, a posteriori, não vou olhar nada disso, sabe? Entendi. Eu estou querendo estimar o beta, unicamente, e quero ser bayesiano. Uhum, entendeu? Tá bom. Eu tinha outras coisas aqui, mas eu vou me estender demais, eu vou parar por aqui. Mas, gente, eu falei um pouquinho ali, mas não sou eu que estou falando só, não. Não. Fala muito. Se me deixar, eu vou até de noite. A gente pode conversar também, Michel, fica tranquilo. Tá, eu te agradeço bastante aí pelo interesse também, por toda a audiência, pela atenção. Muito obrigada. Nós que agradecemos a gentileza de ter vindo. A apresentação, de fato, foi muito bacana, muito estimulante para professores e para alunos. E a gente sabe, né, ultimamente as pessoas estão muito sem tempo, né? Você disponibilizar um tempo desse para estar aqui conversando com a gente, dando essa atenção, de fato, a gente fica muito agradecido e lisonjeado, tá? Então, eu agradeço em nome do nosso programa, a sua gentileza em estar aqui conosco. Eu que agradeço novamente pelo convite, é um prazer. Sempre que me chamar, eu vou estar sempre disponível, com certeza. Opa, tá certo, vamos convidar mais vezes. Tá bom? Tá bom, então vou parar aqui, gente. Tá ótimo. Então, pessoal, recebemos hoje a Kelly. Aqui nós temos uma tradição, né, Vera? A Vera tá aí? Isso! Temos a tradição que a Vera, que nos estimula a fazer, né? Nesse momento, as pessoas abrem os microfones e aplaudem a apresentação. Vamos lá, pessoal. Por favor, pessoal. Muito gentis.
A cara da Vera, isso. Eu só conheço a Vera, gente, de remoto. E assim, né, pessoalmente de vista e tal, mas de remoto já adoro ela, já é uma figura. Obrigada, Kelly. Preciso só interromper a gravação, só um minutinho. Tá bom.